Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! A noite de quinta-feira é a noite daquele bate-papo com Magalhães Júnior, contando histórias da história da televisão brasileira. Maga, eu quero saber se hoje você pensou num tema novo, né, algo diferente, inédito, ou você está dando uma recalchutada em alguma coisa que você já apresentou aqui. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Olha, na verdade, não é requentado, mas eu estou apresentando um tema do qual eu não falei, mas muita coisa do que eu vou falar acabou sendo citado, algumas, ou então até várias delas, durante o transcorrer desses 2 anos e meio. Nossa, que mistério será esse? Mistério que será revelado depois da vinheta. Bom, recapitulando então, é um tema novo, mas que já apareceu no programa, né? Então, um tema novo, mas já apareceu. É, É o, inédito, mas não é. o O que tema será que é, Maga? Por favor. O tema, nós nunca falamos necessariamente sobre ele, mas várias coisas que envolvem esse tema foram comentadas ponto a ponto, né, no transcorrer desses mais de 100 podcasts que nós já fizemos. O tema é remake. Que legal, que boa ideia. O que é um remake, então? Porque o remake ele é uma ferramenta que é muito utilizada, né? Tanto no cinema, quanto no teatro, quanto no rádio, quanto na televisão. Qual é o objetivo dele? É produzir novamente alguma coisa que já tenha sido apresentada. Pode ser reapresentado mantendo as características originais, fazendo adaptações de uma produção a outra, ou às vezes mantém alguns, eu vou dizer assim, alguns detalhes da original e dá uma outra roupagem, né? Às vezes até tentando disfarçar para aparecer que seja algo original. Quer dizer, na falta de ideia, vamos fazer um remake, porque a gente sabe que aquilo dá certo. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? A televisão, o cinema usou bastante, o teatro usa muito porque, principalmente quando busca aqueles clássicos, né? Montagens e novas montagens, poderia ser considerado um remake. O rádio usou bastante isso, hoje já nem tanto, e a TV vem usando, às vezes por uma questão assim de falta mesmo, né, de material original, ou às vezes pensando, caramba, aquilo que foi feito 10, 20 anos atrás ainda soaria, né, tão atual que eu acho que valeria a pena a gente não repetir o que foi feito, mas fazer, talvez com uma nova roupagem, né? Então tem muito disso. E você vai dar alguns exemplos de remakes, é isso? Exatamente. E Por eu acho que, exemplo, uma novela remake. nossa, eu ficaria aqui um ano falando, né? Mas vamos falar de duas delas, de todas as que foram feitas. Por exemplo, Mulheres de Areia. Foi uma novela que foi ao ar originalmente em 1973, na TV Tupi, em que a Eva Vilma interpretava duas irmãs gêmeas, a Ruth e a Raquel. 1973, na TV Tupi. Aí a gente dá um salto de 20 anos. 1993, na TV Globo, a mesma novela, com o mesmo nome, Mulheres de Areia. Só que aí interpretada ou protagonizada pela Glória Pires, fazendo as mesmas irmãs,
a Ruth e a Raquel. Então, um exemplo clássico de remake. Um outro exemplo de remake, mas, digamos assim, na mesma emissora. 1976, a novela chamada Gabriela, que era protagonizada pela Sônia Braga. E a Gabriela tinha, vamos dizer assim, um parceiro, né, um outro protagonista, que era o personagem Nassib, que era interpretado pelo Armando Bogos. Aí vamos para 2012 e a gente vê ali a novela Gabriela, só que interpretada pela Juliana Paes, né? Com as mesmas características da novela original, a mesma Gabriela. Então, lógico, aí que tem 1973, a novela em preto e branco, 2012, a novela em cores, com muito mais recursos, né? Mas o trabalho foi o mesmo. Ô, Maga, e uma série remake, vai? Bom, uma série clássica, vamos pegar ali, por exemplo, Alô Doçura. Nós já falamos de Alô Sim, sim. Doçura aqui nesse podcast, né? Uma série que começou em 1954 na TV Tupi, inicialmente com esse título, interpretada por Eva Vilma e Mário Sérgio. Mas essa dupla ficou pouco tempo em cartaz, porque o Mário Sérgio saiu e aí foi convidado o Johnny Herbert para fazer parceria com a Eva Vilma. Então ficou ali de 1954 até 1963, 64, mais ou menos, com essa dupla. O mesmo Alô Doçura, em 1990, aí no SBT, vamos dizer assim, houve um remake em que a dupla de protagonistas era formada pela Virginia Novick, vinha do sucesso ali de Pantanal, na TV Manchete, e o César Filho, o César Filho dando ares de ator. Uma outra série que teve remake também, 1979, a série Carga Pesada, que mostrava né, a vida de uma dupla de caminhoneiros, que era interpretada pelo Antônio Fagundes, que era o Pedro, e o Estênio Garcia, o Bino. Na foto está ao contrário, né? Na foto está o Bino primeiro e o Pedro depois. Isso em 1979. Em 2003, foi feito, então, o remake dessa série, 2003. Novamente com a dupla Pedro e Bino, e novamente interpretada por Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Também nessa foto a gente vê primeiro o Bino, que se chamava, na verdade, Setembrino, e o Pedro, interpretado pelo Antônio Fagundes. Então, um exemplo aí de duas séries que tiveram remake. Deixa eu aproveitar, Marcelo, tirar uma dúvida de que não hoje, mas na época, muita gente me perguntava se Os Normais, aquela série que teve ali com Luiz Fernando Guimarães e a Fernanda Torres, né? Se essa série não seria um remake de Alô Doçura. Não, não foi. Por quê? Porque em Alô Doçura, tanto com o Johnny Herbert e a Eva Vilma, quanto a Virginia Novick e o César Filho, não havia personagens fixos. Em cada episódio, eles eram personagens diferentes. Às vezes eles eram namorados, às vezes eles eram casados, às vezes eram vizinhos que brigavam. Enfim, não tinham personagens fixos. Já em
Os Normais, com a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães. A Fernanda Torres era a Vani e o Luiz Fernando Guimarães era o Rui, né? Um casal que convivia, que coexistia, coabitava, que vamos dizer assim, namoritos, né? Mas eles eram sempre Rui e Vani. Então, não foi um remake de A Doçura. O Maga, e vale assim, por exemplo, uma novela fez muito sucesso, né? Fez lá sucesso com seus cento e sei lá quantos capítulos, né? 200 capítulos. Aí na hora fala assim, poxa, aquela ideia é boa, mas 200 capítulos é demais. Vamos fazer uma coisa mais curtinha. Conta remake como algo que você pega uma obra grande e faz uma versão compacta, assim? Conta, né? Principalmente se você utilizar dos mesmos personagens, da mesma base teledramatúrgica, né? Um exemplo disso começa com a novela A Muralha, que foi uma adaptação da Ivani Ribeiro, isso na TV Excelsior, 1968. Foi uma adaptação da Ivani Ribeiro ao romance da Diná Silveira Queiroz. Foi uma minissérie, perdão, foi uma novela que ela é considerada a primeira produção hollywoodiana da TV brasileira em termos de novela. É uma coisa fora de série. Isso em 1968. Aí passam-se décadas, chegamos no ano 2000, na TV Globo, A Muralha é transformada numa minissérie, uma adaptação da Maria Adelaide Amaral. Mas os personagens eram os mesmos, o que havia mudado, obviamente, era o elenco escalado, mas a característica da história era a mesma. Então, pode-se considerar um remake, sim. Não, você está contando que tem remakes, né? Que é remake mesmo no caso do Carga Pesada, até os mesmos atores, né? Sim. Mas o mesmo título, a mesma história, os mesmos personagens. Agora, de vez em quando, para dar uma disfarçada, para o público não perceber que é um remake, tem casos em que se aproveita tudo, mas só muda o título, Maga. Tem, e olha, eu vou citar aqui dois exemplos também, né? Uma novela que eu curti muito, eu ali com os meus 16, 17 anos, na TV Tupi, 1971, novela que chamava-se Nossa Filha Gabriela. Era a história de três amigos, já velhinhos, que eram interpretados por... Vamos dar o nome de cada personagem. Um era o Napoleão, que era o Cláudio Corrêa Castro, outro era o Candinho, que era o Ivan Mesquita, e o outro era o Romeu, que era interpretado pelo Abrão Farc. Esses três amigos foram casados com três gêmeas, que já haviam falecido. Obviamente, quando eles casaram, elas estavam vivas, né? Só para deixar bem claro. E aí houve a chegada de um circo mambembe na cidade, que era comandado pelo Giuliano, que era interpretado pelo Gianfrancesco Guarnieri, que tinha como estrela principal a atriz chamada Gabriela, que era interpretada pela Eva Vilma, e que ela sabia que naquela cidade a mãe era onde ela havia nascido, e ela queria descobrir o pai dela. Ela sabia que o pai dela era um daqueles três velhinhos, né? Foi uma novela da Ivani Ribeiro, e eu não vou contar aqui quem era o pai da nossa filha Gabriela. Mas aí passam-se os anos e a TV Globo veio com uma novela chamada Hipertensão. Não tem nada a ver com minha filha Gabriela, teoricamente. Não. Novela também da Ivani Ribeiro. Uma novela que tinha três velhinhos
interpretados, o Candinho, interpretado pelo Paulo Gracindo, o Napoleão, interpretado pelo Cláudio Correia Castro, que também havia sido o Napoleão ali em Nossa Filha Gabriela, né? E o Ari Fontoura, o Romeu. Então, tínhamos ali Candinho, Napoleão e Romeu. Na cidade onde esses três velhinhos, que por acaso foram casados com trigêmeas que já haviam morrido, chegou o Circo Mambembe. Mas aí está um detalhe, comandado pelo Sandro, não era o Juliano, o Sandro que era interpretado pelo Cláudio Cavalcanti. E nesse Circo Mambembe tinha uma atriz, a atriz principal, que era a Karina, interpretada pela atriz Maria Zilda. Só que a Karina sabia que ela era filha de um dos três, só não sabia de qual ela era filha, né? Mas a história e a novelista eram as mesmas. Então, foi um remake totalmente ali disfarçado. Mas não foi só esse, não. Teve uma outra novela que você também curtiu muito, que eu sei porque nós já falamos dela aqui, O Machão, na TV Tupi, 1974, uma novela do Sérgio Jocman. O par romântico, o par de protagonistas, era formado por Antônio Fagundes e Maria Isabel de Lisandra, interpretando, respectivamente, Petrúquio e Catarina. Falei, em 1974, TV Tupi. Uhum. Passam-se os anos, Globo, ano 2000, vem uma novela também excelente chamada O Cravo e a Rosa, do Valcir Carrasco e Mário Teixeira. A dupla, o casal protagonista, Eduardo Moscovis e a Adriana Esteves, interpretando quem? Petrúquio e Catarina. E a história era exatamente a mesma. Então, nenhuma diferença, aliás, uma grande diferença, né, de O Machão para O Cravo e a Rosa, mas a história era a mesma. Ô, Maga, você me contando a história do Nossa Filha Gabriela e Hipertensão, me fez lembrar daquele filme recente com as músicas do ABBA, Mamma Mia, que Mamma era Mia. a Meryl Streep, né, que morava lá, a dona da pensão na ilha, vai casar a filha e tem 3 ex-namorados que podem ser pai da filha dela. Né? Gente, pegaram a ideia da Ivania aqui, que coisa. Remake, a gente vai descobrindo as coisas. E, Maga, e o contrário, né? A gente está falando de quando você muda o título. A história é a mesma, os personagens o mesmo e muda o título. E o contrário, você fala assim, não, aquele título era bom, as pessoas vão achar que é aquilo, então eu vou usar o título, mas eu vou fazer outra coisa. Alguém já teve essa ideia brilhante assim? Teve, sim. E o título era muito bom, né? Que, aliás, é um título que sugere uma brincadeira muito interessante, mas as histórias não tinham nada a ver uma com a outra. 1978, TV Tupi, a novela chamava-se Roda de Fogo. A história eram 3 irmãs que viviam em torno da sucessão de um jornal. E havia nessa novela participação da Eva Vilma, Cláudio Marzo, Kate Hansen, Maristela. 1978. Aí, 8 anos depois, 1986, na Globo, novela Roda de Fogo, só que é do Lauro César Muniz. Uma novela em que o Tarcísio Meira ele fazia um personagem chamado Renato Vilar, que era um empresário sem escrúpulo nenhum, e que, quando ficou sabendo que ele tinha um câncer,
e teria só 6 meses de vida. Ele acabou ali com o seu casamento de fachada com a Carolina, que era a Renata Sorrah, e foi viver a vida com a amante, que era a Lúcia, interpretada pela Bruna Lombardi. Então, eu falei que era uma brincadeira, né? Porque Roda de Fogo, a gente brincou muito na época dizendo que podia fazer um outro remake chamado Hemorroida, né? Porque seria a mesma coisa. E que também não teria nada a ver com nenhuma das duas anteriores. Então, esse é um caso, não é um caso de um remake, é um caso apenas de apropriação do mesmo título. Ô, Maga, a gente está falando de novela, minissérie, mas programa de televisão, vamos para essa linha. Tem remake até não poder mais, né? Nossa, mas muito, muito. Eu vou citar duas vertentes aqui. Vamos pegar primeiro assim, uma espécie de um game, né? 1967, na TV Record, nós já falamos desse game aqui, programa que chamava-se Esta Noite se Improvisa, que era comandado pelo Blota Júnior. O que era o Esta Noite se Improvisa? Reunia ali concorrentes, né? Como era na TV Record, em geral, utilizava-se o cast da própria TV Record, mas vinha gente convidada de outras emissoras também. E qual era a pegada deste game? Partia-se de uma palavra e quem apertasse primeiro o botão que ficava na própria cadeira deveria ou dizer uma música em que houvesse aquela palavra ou cantar um trecho da música que contivesse aquela palavra ou cantar a música inteira, né? E aí passam-se os anos, aí vem dos anos 80, o SBT, um programa chamado Qual é a Música? E qual era a pegada desse programa? O Silvio falava uma palavra e as pessoas tinham que puxar pela memória para lembrar de uma música que estivesse, uma palavra que estivesse naquela música. Inclusive, o Rony Fon, por exemplo, ficou durante meses, porque a única diferença que tinha é que quem vencesse o desafio naquele programa voltava na semana seguinte. No caso do Esta Noite se Improvisa, não, né? Mas no caso do Qual é a Música, usar um termo muito comum no futebol, era mano a mano, né? Era um contra um. Então, quem vencesse voltava na outra semana. O Rony Fon, se não foi o maior vencedor, dividiu ali com o Giliar, né? Naim, era o Naim, eu acho. Naim, não era Naim. Nossa, os dois sabiam de tudo, né? Uma memória realmente maravilhosa. Agora, vamos sair dos games e vamos para um programa que tem característica humorística, que foram as escolinhas. Ixi, é agora que a gente não vai embora hoje. Olha, escolinha deu para formar várias gerações. A primeira começou em 1952, Escolinha do Titilo. Foi uma criação do Xisto Guzzi. Mas depois, em 1961, dentro do programa Noites Cariocas, tinha um quadro chamado Escolinha do Professor Raimundo, uma criação do Haroldo Barbosa, e o professor Raimundo era ninguém mais, ninguém menos do que o Chico Anísio. Em 1962, na TV Paulista, nós tínhamos a Escolinha de Grupo, que tinha ali o professor Borges de Barros, mas contava com aquela mesma característica, os alunos, cada um ali com uma personalidade diferente, e as respostas às perguntas do professor eram sempre as coisas mais absurdas possíveis, e tinha sempre um ou uma aluna que era inteligente e que dava as respostas corretas.
Em 1967, dentro do programa É uma Graça Mora, que pegava ali com o termo da Jovem Guarda, É uma Brasa Mora, tínhamos a Escolinha do Golias, com o professor Carlos Alberto de Nóbrega, e eram só 3 alunos. Era o Golias, que era o Pacífico, uma aluna chamada Alemanha, que era a inteligente, e uma aluna chamada Patsa, que, obviamente, não era inteligente. Aí, em 1990, na TV Globo, volta a Escolinha do Professor Raimundo. Aí já com as características que todos nós conhecemos, com vários dos seus personagens, né? A Dona Cacilda com beijinho, beijinho, pau, pau, a Dona Bela com ele só pensa naquilo, e o próprio professor Raimundo, né? Dizendo, e o salário, desse tantinho, né? Isso foi em 1990. Em 1991, o SBT voltou com a Escolinha do Golias, em 2 formas. Em 1991, era uma escolinha grande, com vários professores, vários tipos de alunos, e o Pacífico fazendo aquela aula principal junto com o professor Carlos Alberto de Nóbrega. Em 1995, a Escolinha do Golias, aí só a aula do Pacífico, com a Alemanha, aluna inteligente, e a Patsa, que durante muito tempo foi a Nair Bela, a aluna não inteligente. Em 2008, a Band resolveu colocar no ar a Escolinha Muito Louca, com o professor que tem o mesmo sobrenome meu, né? Magalhães, professor Sidney Magal. E aí, vários alunos diferentes em relação aos outros, tem inclusive um trio de alunas, a Sandra, a Rosa e a Madalena, numa alusão a um dos sucessos do Sidney Magal. Em 2011, na TV Record, tivemos a Escolinha do Gugu. Perdão, eu acabei pulando. Em 1998, tivemos a Escolinha do Barulho na TV Record, que não tinha professor fixo. Aí sim, depois de 2011, aí na TV Record, a Escolinha do Gugu, com as mesmas características, o Gugu, um professor fixo, e aquele bando de alunos, né? Muitos egressos da Escolinha do professor Raimundo. Tivemos também, em 2011, no SBT, a Escolinha do Ratinho, o professor Ratinho, nossa, fazia muito sucesso. E aí, em 2015, um remake, como se nenhuma dessas fosse remake, tivemos um remake da Escolinha do professor Raimundo, com todos aqueles alunos do professor Raimundo de 1995, só que com o Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio, interpretando o professor Raimundo. Então, nossa, uma série de remakes, né, de programas em televisão. Maga, tem algum motivo para a aluna mais inteligente se chamar Alemanha? Tinha uma explicação para isso? Tinha, porque era uma brincadeira, que era o tempo em que, 1967, eu não lembro exatamente se foi nesse ano, mas eu acho que foi em 66, que houve a construção do Muro de Berlim, né? Então, falava-se que a Alemanha estava muito em voga naquela época, né? Voga, olha, né? Belo termo. E era uma brincadeira, porque toda vez que o professor Carlos Alberto de Nóbrega chamava aluno Alemanha, o Pacífico, que era o Golias, perguntava: mas você é Alemanha do lado ocidental ou do lado ocidental? Né?
E aí ele fazia uma brincadeira, dizendo, imaginando como é que viviam os alemães do lado ocidental e os alemães do lado oriental. Foi Entendi. colocado justamente por causa disso. Ô, Mag, vendo essas fotos, essas inúmeras fotos que você mostrou de escolinhas, né, desses grupos, a gente vê, tem muito personagem ali meio igual, né? Assim, Assim, personagens que em diferentes escolinhas são os mesmos personagens, baseados uns nos outros. Então tem muito remake de personagem também, né? tem, o humor teve muito disso, tem muito disso ainda, né? Às vezes, esse remake é que nem aquela novela que muda de título, né? Muda de título, mas a essência é a mesma. Então, por exemplo, eu vou lá atrás, nos anos 60, tinha um personagem na Praça da Alegria, no tempo da TV Paulista, e depois também ele passou para a TV Record, que era o Zé Pinguinha. Zé, obviamente, que era um bêbado, Uhum. interpretado magistralmente por um ator, inclusive, dramático, mas ele era também de comédia, o Homem de Melo. Então, o Zé Pinguinha era o protótipo do bêbado. Uhum. Aí, nos anos 90, na escolinha do professor Raimundo, surge o João Canabrava, interpretado pelo meu amigo, o cara com quem eu trabalhei durante bastante tempo, o Tom Cavalcante. Da mesma forma, um bêbado. E em A Praça é Nossa, o comediante Giovanni Brás trouxe um personagem, que é o Saideira, que por acaso também é um bêbado. Então você tem ali três remakes, sem que, na verdade, um esteja imitando o outro. Mas é remake assim, da essência do personagem. Perfeito. Mas teve remake de personagem para valer. Em 1961, na TV Record, num programa chamado Grande Show União, surgiu um casal que era fantástico, que acabou fazendo um enorme sucesso, que era Santinha e Epitáfio. A Santinha, interpretada pela Nair Belo, e o Epitáfio, interpretado pelo Renato Corte Real, que, por sinal, foi quem criou esse casal, esse quadro. Isso em 1961. Aí, no final dos anos 90, o Renato Corte Real já havia falecido, mas o programa Zorra, depois Zorra Total, resolveu voltar com Santinha e Epitáfio, logicamente que com a anuência do filho do Renato Corte Real, nosso amigo Ricardo Corte Real, mas voltam Santinha e Epitáfio, Nair Belo e Rogério Cardoso. A mesma característica. A Santinha, uma italiana espalhafatosa, mandona, tal, etc. E o Epitáfio, aquele cara super encolhido, que tinha medo da mulher, tal, etc. A mesma característica de 1961. Então, um remake, claro, de personagem. Ô, Maga, eu comecei falando no começo aqui do programa de hoje, falando que remake é quando o pessoal está sem ideia nova, fala, vamos pegar alguma coisa que fez sucesso, porque o sucesso está garantido. A gente faz igual, dá uma atualizada, mas é sucesso garantido. Teve caso de remake, né? O programa foi um sucesso, mas o remake foi um desastre. Teve. E olha, eu posso considerar, falando bem sinceramente, o pior remake que a TV brasileira ousou colocar no ar, né? Eu particularmente eu não tenho outra forma de falar. Fiquei muito puto quando eu vi e depois fiquei muito feliz porque vários telespectadores, telespectadoras sentiram a mesma coisa, tanto é que o remake depois ele ficou no ar, acho que
durante 2 ou 3 semanas e deram aquela famosa disfarçada, dizendo não, foi só um especial, tal, etc. Né? Mas o título veio com A Nova Família Trapo. TV Record, num elenco que não era muito afinado com o humor, muito menos o texto, e eu acho que eu posso falar muito bem disso, de texto de humor. E esse programa tentou ser uma mistura de Família Trapo com Sai de Baixo. E ele conseguiu não ser nenhum dos dois. Uhum. Se ele tentou imitar alguma coisa, ele não conseguiu. A prova é que tiraram do ar rapidinho. Então, eu, particularmente, você sabe que eu não sou de alisar, né? Foi o pior remake que alguém pode ter feito foi esse, né? Sem dúvida alguma. Então vamos falar então agora, já falamos do fracasso, vamos falar dos campeões, né? Já que você está sincerão hoje, qual foi Hoje não, hein? Só qual hoje foi não. qual foi o melhor remake de série de toda a sua vida? Assim, você fala assim, gente, esse sempre foi bom, todos os remakes foram bons. O campeão. Bom, ele então, de série. Série. Tá. Olha, o original, que a obra que deu origem, já era maravilhosa, quer dizer, só podia dar certo, né? Mas talvez ele seja também o campeão em termos de remakes em série, que é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nós já falamos dele aqui. Começa na TV Tupi, em 1952, fica de 52 a 56, depois volta na mesma TV Tupi, com o mesmo elenco, tudo, fica de 1958 até 1963, e que tinha a Lúcia Lambertini, na minha opinião, a melhor Emília de todos os tempos. Não teve para ninguém, não é assim, não que as outras das quais a gente vai falar não tenham sido boas, é que a Lúcia Lambertini, além de ter sido a pioneira, ela era a Emília, né? Aí, em 1964, a TV Cultura, que ainda não era TV estatal, era a TV Cultura que pertencia aos Diários Associados, vem com uma nova fase ali do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mantendo a Lúcia Lambertini como a Emília. Fica só nesse ano, de 1964. Em 1967, teve um remake, na Band. Mas, assim, não fez sucesso. Até porque a Band tinha acabado de inaugurar, mas está ali marcado, né? Às terças-feiras, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Obviamente, já não era mais com a Lúcia Lambertini, porque ela já havia falecido. Aí sim, a Globo vem com um novo remake, vamos dizer assim, numa primeira fase, que vai de 1977 a 1985, e que tem como a primeira Emília dessa primeira fase na Globo, a Dirce Miliaccio. Também foi uma Emília sensacional. Espetacular. Oi? Espetacular mesmo. Sim. Ela foi maravilhosa. Ela fica até 1900, a série fica até 1985. Aí depois tem uma segunda fase que vem de 2002 na Globo e fica até 2008. Com todas as características, né? Com Narizinho, Pedrinho, Emília. Eu acho que o grande barato dessa nova fase é a Dona Benta, que foi interpretada pela Anissete Bruno.
E aí é uma parada dura, porque eu acho que a Anissete Bruno foi uma assim, das melhores donas benta que a TV brasileira já teve. Então, em termos de série, muita gente falava, é uma novelinha, tal. Não, era uma série, né? Era uma série. Bom, você falou novelinha, você usou a palavra novelinha. Eu quero agora, para terminar esse remake, que você diga, então, na sua opinião, qual foi a novela que teve o melhor remake, campeão de remake de novela? Vamos lá. Isso não é uma. Não preciso eu falar, né? Isso está, por exemplo, o Nilson Xavier, tem lá no site dele, que é teledramaturgia, né? Bom, eu estou falando de Éramos Seis, que foi uma adaptação de um romance que foi escrito por uma mulher que usava o nome do marido, Senhora Leandro Dupré. O nome dela mesmo era Maria José, mas ela assinava com o nome dele, né? E a gente já vai ver uma coisinha, uma curiosidade daqui a pouquinho. Éramos Seis contava a história de uma família formada por pai, mãe e 4 filhos. A mãe era a dona Lola, que é, vamos dizer assim, aquela em torno da qual tudo gira na história. Ela que era casada com o Júlio e que tinham 4 filhos. O mais velho era o Carlos, o segundo Alfredo, depois vinha a Isabel e o caçula era o Julinho. A primeira versão televisiva aconteceu em 1958, na TV Record, chamava-se Novela Eno, porque era patrocinada pelo Sol de Fruta Eno. Uhum. Né? Mas era o tempo em que a novela ela era Sol de Fruta Eno e Emoção de Scott. Olha só. E era um tempo em que a novela não era diária, ela era semanal. Em alguns casos, era duas vezes por semana. Nesse caso, era uma vez só. E a dona Lola foi interpretada pela Gessi Fonseca. E, como eu falei, um programa, uma novela que era exibida semanalmente. Depois, em 1960, a gente sabe porque o Nilson Xavier, ali no seu site Teledramaturgia, ele colocou isso, mas praticamente não existem registros de uma versão, um remake, em 1960, TV Itacolomi, TV ali do estado de Minas Gerais, uma versão de Éramos Seis, mas no tempo ainda em que a novela era semanal. O primeiro remake de uma novela quase com as características diárias aconteceu em 1960 na TV Tupi, 2 vezes por semana, em que a Cleide Diáconis era quem interpretava a Dona Lola. E tem uma curiosidade aí, Marcelo. Quem fazia o Julinho, que era o filho mais velho, era o Tony Ramos. E essa novela durou só um mês, né? Tá. Mas eu acho que deu como é que vamos dizer assim, deu uma encurtada na trama, né? Para poder ir ao ar em um mês. Aí sim, em 1967, o grande sucesso aconteceu na TV Tupi também, aí com a Nissete Bruno sendo a Dona Lola, mas um grande elenco, que era característica da TV Tupi naquela época. Então, nós já temos aí 4 versões, mas tem uma quinta versão, em Tem 1994. que ter 6 versões, na verdade. Não, Se éramos 6, você tem que trazer pelo menos 6. Chegamos na quinta, né? Vai. Uma de 1994,
no SBT, em que a Dona Lola foi interpretada pela grande Irene Ravache, né? Um elenco também muito legal, com o Otton Bastos, o filho do Tarcísio Meira, Tarcísio Filho. E aí sim, vamos completar a sexta versão, né? 2019, na TV Globo, em que a Dona Lola foi interpretada pela Glória Pires, né? Que teve o Antônio Calone fazendo o marido dela, e a Glória Pires é quem deu vida à Dona Lola. Então, na verdade, éramos 24, né? Porque se cada versão era. Não, não, éramos 36. Sim, são Né? 4 filhos e dois Então, o são casal. 6 por 6, éramos 36. Foi, sem dúvida alguma, um grande sucesso, tanto é que teve 6 versões diferentes. Eu Então, lembro desse remake do SBT. Em 94 eu era editor da Veja São Paulo e eu fui fazer a reportagem com o lançamento de Éramos Seis e fui conhecer a cidade cenográfica que o SBT montou na Anhanguera. Linda, linda, sim, linda. Entrevistei o elenco, assisti algumas tomadas, foi muito bacana. Muito bem feita a novela, muito cuidadosa a novela do SBT. foi E muito eu bom. acho, esse é um dos melhores livros que eu já li. Eu tenho guardado aqui de 1982, era da coleção Vagalume, da editora Ática, ó, e eu tenho o livro que eu li mesmo. É um dos livros mais emocionantes que eu já li. Essa história aqui é espetacular. E tem todos os elementos, né, que um novelista quer, né? Tem todos. Sim, todos, nossa. Por isso foi, por isso foi tão reprisada, né? Não é Porque isso. é o tipo da história que tem, como você falou, todos os elementos de que um novelista adora. E a gente termina de ler Éramos Seis com muita emoção. Com a mesma emoção, Maga, que eu estou aqui hoje para contar para o curioso e para a curiosa que esse foi o último Quem Te Viu, Quem TV que nós apresentamos, né? Pelo menos nesse formato, às quintas-feiras. Né? Foram 112 programas que nós estamos fazendo há 2 anos e meio. E né, nós chegamos à conclusão ali que é um programa que exige muito do Magalhães, né? Muito mais do Magalhães. Eu fico aqui só me divertindo, só assistindo, né? Mas que exige, assim, para fazer, como o programa de hoje, 50 minutos, exige uma quantidade de horas, de dedicação, que hoje o Maga não tem mais, né? Nós fizemos durante a pandemia muito, né, do que nós fizemos desses 112 programas, mas depois a vida está voltando ao normal e tirando aquele atraso, É, tirando aquele atraso. E o Maga, obviamente, é um dos roteiristas mais requisitados do país nessa área de humor, né? Ele que leva o SBT nas costas, vamos dizer. Está com a Helena agora, que vai fazer 1 ano, né? Que vai começar a exigir do vovô também Magalhães. Então, nós combinamos de terminar hoje o Quem Te Viu, Quem TV. Vocês têm quase 70 horas de história da televisão brasileira, eu fiz as contas, à disposição, continuam no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Quantos anos juntos, Maga, contando rádio? Eu sempre esqueço a data. Quando você começou? desde 2011. 2011. E no começo, gente, no rádio, eram 10 minutinhos de conversa e não tinha que ficar procurando imagem, né, recorte de jornal. Agora, cada programa, gente, é um documentário, 45, 50 minutos, e né, tá na hora de descansar um pouquinho. E o Maga fará participações especiais sempre que puder no Olá Curiosos, que nós vamos continuar fazendo aos sábados. Né? Quando tiver alguma coisa nova, nova não, antiga, mas nova, o Maga vai dar as caras, vai aparecer, vai estar lá com a gente, né? Mas sem a obrigação de fazer toda semana uma coisa tão grande que, vamos dizer aqui também, né, nós fomos indicados ao troféu APCA no ano passado, então também é uma alegria muito grande de aparecer entre os melhores podcasts do país. Então nós cumprimos a missão aqui, tem muita história, muita coisa legal que nós fizemos,
Então, Maga, é despedida, mas não é, tá? É despedida, mas não é. Só uma coisa, eu levo a SBT nas costas porque eu tenho uma camiseta com o logo do SBT. Vamos deixar bem claro isso, né? Uhum. Mas eu não tenho muito assim o que falar, porque foi uma grande realização, né? Poder colocar a meu ponto de vista, aquilo que eu vivenciei como, como telespectador, né? Lembrando que a televisão foi inaugurada em 1950 e a primeira televisão chegou na minha casa em 1958, eu tinha 5 anos, né? E, obviamente, que junto do rádio é uma grande paixão minha. E eu assisti muito e assisto até hoje muito televisão. Então, a gente sempre colocou aqui que, tá, tudo bem, pesquiso muito, faz parte, né, da minha vida, mas foi o meu olhar como telespectador, né? Muitas e muitas vezes eu acabei falando aqui coisas que só agora estão na internet, né? Porque eram coisas minhas, coisas que eu vivenciei ao lado da minha tia, de quem eu tanto falei, da minha mãe, do meu tio, né? De vizinhos, enfim, uma coisa muito pessoal. E eu fico muito feliz com o reconhecimento que o podcast teve, né? Culminando com a indicação para o prêmio APCA, ser um dos finalistas. Isso foi uma coisa que a gente vai carregar para sempre, né? Mas, realmente, para fazer um trabalho desse, se tem que fazer bem feito. Para fazer bem feito, você tem que dedicar uma boa parte de horas, né? Essas 70 horas que você falou, pode se multiplicar por 7, 8, né? Que é o tempo que a gente acaba levando para fazer um levantamento legal a respeito daquilo que a gente fala aqui. Tudo que a gente não falou é porque a gente não conseguiu pesquisar, mas de tudo que se falou sempre foi pesquisado e tem uma marca que a gente vai levar, que é a gente ter refeito a história, né? Como a questão do primeiro programa de culinária que era dado como ali do Chico Wright, né? 1957, e de repente foi descoberto que havia antes um programa, tal, etc, etc, que agora eu nem vou lembrar o título, né? Uhum. Mas, enfim, foi uma marca que esse podcast está deixando. Então, agradeço muito, agradeço aos meninos aí da retaguarda, ao Nestor, ao Gustavo, agradeço muito aos nossos amigos curiosos e curiosas que criticaram, que deram sugestão, que também apoiaram, né? Agradeço a você pelo espaço, e realmente não é uma despedida. Quem sabe aí alguém faça um remake no futuro, né? Mas quando você vai no sebo, compra aquele monte de revista para a tua coleção, tá folheando e descobre alguma coisa, você vai lembrar de mim. É Aí a claro. gente coloca a vinheta do Quem Te Viu, Quem Te Vê e põe no ar. Aí Então, ali no Curioso, é né? isso. É o Curioso. Combinado? Aliás, você podia aparecer sábado para a gente se despedir do pessoal, sábado agora, lá no Olá Curioso? Nosso, claro. Estaremos lá no sábado fazendo uma despedida. Então tá convidado. Gente, sábado então tem o Magalhães Júnior no Lá Curiosos e você pode assistir qualquer um dos 112 programas, né? Se você não conseguiu ver todos, agora então você vai lá rever, ver, né? E tem 70 horas para você se divertir. Tem 3 dias direto para você maratonar o Magalhães Júnior, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Maga, super obrigado. A gente se vê no sábado. Isso não é uma despedida, hein? É só até logo. Dá uma descansada, curte bastante, Helena. Viu alguma coisa nova? Você me chama e a gente faz o Olá Curioso. Então, quem te viu, quem te vê, termina aqui, né? Mas terá edições extraordinárias em breve. Sábado te espero, hein, Maga? Tchau, gente. Sábado espero vocês todos lá também. Tchau, gente. Não vai embora sem deixar o joinha, hein? Tchau.